Legal, gente, estamos chegando pela televisão Transamérica com mais um programa Bate-Papo. A você de casa, obrigado mais uma vez pela sua companhia. E você que nos acompanha também pelas redes sociais, pelo Facebook, obrigado pela companhia. Pode deixar aí a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão. Você aqui é sempre muito bem-vindo. Bacana? O programa Bate-Papo tem o apoio de Acesso Saúde. Legal? Vamos que vamos! Olha, o assunto de hoje é ronco e apneia. Terrível, né? Você já pensou naquela pessoa, né? À noite, que dorme do seu lado? Quais são os motivos do ronco? Quais são as causas e consequências se a pessoa não tratar? Não é só questão do barulho, tem a questão também da saúde, né? Mas o que causa o ronco e a apneia? Então, daqui a pouco eu vou conversar com uma profissional que vai nos falar sobre esse assunto. Combinado? Antes, porém, eu converso com a doutora Fernanda Zanenga, uma das melhores dermatologistas do estado do Paraná, que vai falar um assunto que interessa muito a você, que é sobre acnes. Né? O que é acne? Como tratar? Será que pode apertar, doutora? Pode apertar, doutora Fernanda? Terrível, não. As mulheres gostam, né? As mulheres gostam, né? Todos adoram. Quem todos tem adoram namorada aí, fazer no isso. dia dos namorados, ó. Amor. É bem isso. Por que essa tara, doutora? E todo mundo quer se livrar logo, Isso, da acne. né? Mas isso aí é terrível. Cientificamente, qual o nome da acne? Na verdade, popularmente conhecido como espinha, mas Espinha. é a acne mesmo, né? O nome é acne mesmo. Então, sabe, Mário, que assim 85% da população mundial tem acne. Puxa! Bastante, né? Mas Claro que essa incidência aí é maior entre os adolescentes. o que é a acne? Sim, o que desencadeia? Então, a acne ela é uma afecção do folículo pilosebáceo. Então, existem vários fatores envolvidos no aparecimento da acne. É bem complexo. Então, a gente tem o folículo pilosebáceo, ele tem uma glândula sebácea anexa a ele. É onde está o pelinho, é isso? É onde está o pelo, Ok. justamente. Então, a gente tem o pelo e tem a glândula sebácea ali junto ao pelo. Perfeito. O estímulo dessa glândula sebácea, e por isso é mais comum você ver acne entre adolescentes, por quê? Por conta do hormônio. Nós temos meninos que são virados numa espinha, né? E o pior é que os meninos ficam uma vergonha danada, né? Aí eu explico... Meu Deus do céu. Como Eu fui um adolescente com pouca espinha. Vou falar espinha, viu, doutora? Eu fui um adolescente com pouca espinha. Mas eu também. A acne ela tem vários graus. Ela vai do grau 1 até o grau 5. Então, Porque tem alguns meninos e meninas que é uma aqui, outra uma ali. outra ali, Agora tem outros isso. que fecha, vira quase como uma crosta. A isso, gente doutora? tem até uma situação que a gente chama de acne fulminans. Quando o paciente, além das lesões, fazem aqueles nódulos, aqueles cistos, ele tem alterações sistêmicas. Febre, artralgias. Olha, doutora. Então, é o que a gente chama de acne fulminans, que é uma situação grave, que precisa ser tratada com urgência. Tá? Mas assim, por que essa incidência maior entre os adolescentes? Eu falo 85% da população mundial tem acne, mas essa incidência maior entre os adolescentes por conta da alteração hormonal que acontece nesse período. É um turbilhão de emoções ali, né, doutora? Então, o que estimula essa glândula sebácea? São os andrógenos, que são os hormônios masculinos. A testosterona, principalmente. A incidência entre meninos e meninas é igual, porque nós mulheres também temos testosterona, mas num nível menor. Tá? Chegou na adolescência, você aumentou os níveis de hormônio, ele estimulou a glândula sebácea. Claro que existe também a predisposição genética, por isso existem pessoas que vão ter grau. Mais ou menos. Ou mais, isso. Mito ou verdade, doutora? Alimentação, olha, não coma isso que isso é vai bem aumentar a interessante. espinha. Isso é Principalmente o mais comum é o vilão número 1, chocolate. Isso é verdade ou é papo furado, doutora? Isso é um mito. Na verdade, a alimentação, ela não tem uma influência direta na acne. Tá? Hoje, o alimento que é considerado mais comedogênico, mais acnogênico, é o leite.
Olha. O leite. Eu falo assim, a alimentação, ela influencia... O leite ou todos os derivados? E os derivados. Laticínios, em geral. Então, assim, a alimentação, ela influencia na questão, assim, da gordura. Então, não é o chocolate em si, mas é aquela alimentação do adolescente. Sanduíche, batata frita, pizza, fast food. Então, assim, isso sim, o excesso de alimentação gordurosa... Aí pode ter uma influência. Mas o quê? Tá? Em que sentido, doutora? Vai aumentar Ele aumenta, todos esses alimentos, tudo que aumenta a insulina e glicemia estimula uma produção maior de andrógenos. E aí o andrógeno estimula... Tá, cientificamente falando, o que acontece lá? Porque ali é no folículo, né? No folículo, isso. Ele inflama, doutora? Isso. É isso. Então, o que acontece? Nas pessoas, claro, predispostas, por estímulo dos andrógenos, aquela glândula sebácea, ela produz um sebo em maior quantidade e anormal, a gente diz. Porque essa gordura, esse sebo, é normal a pele produzir. Sim, e ele faz uma proteção para a nossa pele. A produção normal de sebo, ela produz um manto hidrolipídico, que a gente precisa ter como uma proteção. Então, o que acontece, na verdade, com essa mudança é o aumento exagerado da produção desse gordura. Sebo, E aí o que acontece? Aquele sebo ali na glândula, ele estimula o quê? Ele atrai bactérias. E aí cria-se todo um processo inflamatório. Então, na verdade, a acne, a espinha, é um processo inflamatório do folículo, né? É isso? Justamente. É um processo inflamatório do folículo. Que coisa, hein? E apertar? De jeito nenhum. Eu sempre explico assim, ó. Porque a moçada não aguenta ver, né? Aquela espinha. Isso. Eu sempre explico isso porque assim, ó, quanto antes você começar a tratar a acne, quando você está naquela fase dos comedões, que a gente chama popularmente de cravo, você começar a tratar nessa fase é melhor, porque você evita que ela evolua para um grau mais grave. Você mexer nelas vai levar a cicatrizes de acne. E tratar a cicatriz de acne, eu sempre digo para o paciente no consultório que é muito mais difícil que você tratar a acne. A cicatriz de acne é complicado de tratar. Você estiver falando besteira, doutora, mas o fato é que você, de repente, apertar com a mão suja pode levar... Justamente, mais uma infecção bacteriana para o local. Pode, né? Claro que existem situações, por exemplo, a limpeza de pele, que é muito conhecida, e a gente fala muito em limpeza de pele. Não é errado você fazer limpeza de pele com um profissional que tá especializado, um esteticista, porque os cravos, os comedões, a remoção deles precisa ser mecânica. Como é que é o nome? Comedões? Comedões. Nossa, que nome feio, né? Nome feio. A gente fala cravo, né? Aquele cravinho. E tem dois tipos. Mas qual a diferença da espinha... Da acne, né? E do cravo, doutora? Ele começa, na verdade, toda a espinha, ela começa como um cravo. Então, o cravo são aqueles pontinhos só aqueles pontinhos pretos. Tá. Então, a gente tem o comedão, o cravo fechado e o cravo aberto. O cravo aberto é aquele que é o pretinho. E aquele que é o branquinho é o cravo fechado. Toda a espinha... ela começa como um comedão. Com um cravo fechado. Com um cravo. E o cravo aberto não tem problema. Na verdade, assim, a remoção como uma limpeza de pele é excelente. Se ela é feita por um bom profissional... Tem asepsia, né? Claro. Não você fazer em casa, mas você fazer com um profissional habilitado, ótimo. Se você não tratar esse comedão, esse cravo, ele vai evoluir para uma espinha. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço. O jovem aí, ou a pessoa que está se olhando agora, está se vendo que está com excesso de espinhas, ele pode ir lá no consultório, numa clínica, um profissional, né? Um médico dermatologista, ir lá e fazer essa remoção dessas espinhas? Sim, a gente faz essa remoção, faz. É a limpeza de pele. De forma segura, que não fique cicatriz. Que não fique. E já iniciar um tratamento, para evitar a progressão, porque a tendência é que ele vá progredir. A acne, eu sempre explico que ela é uma doença autolimitada. 2/3 das pessoas que têm, entre 20 anos, 25 anos, eles vão ter uma melhora. Tá? Então, assim, mas a gente não deve... Tem um período que ele aumenta, né? Que é o período geralmente entre os 14 e 19 anos, que é o pico e depois a tendência é ir melhorando. Mas a gente tem que tratar de qualquer maneira, não esperar que ela vai melhorar sozinha, justamente pelo aparecimento da cicatriz. E aquelas receitas caseiras, adianta alguma coisa, doutora?
Não. E esses propagandas que, passe isso, aquela propaganda bonita na televisão, passe isso, o que faz, na verdade? Tem alguns produtos válidos, sim. Tem alguns sabonetes que realmente eles são Mas ele é um importantes. paliativo, não? É um paliativo, porque eu sempre falo que o tratamento da acne, ele são várias medicações, é um conjunto de medicações. Okay. Então não é só um sabonete. A gente usa um sabonete, a gente usa um ácido, às vezes a gente inicia até com antibiótico terapia oral, é necessário. Olha, que coisa. E em casos mais graves, uma medicação que é bem conhecida, que é a isotretinoína oral, que é o famoso Roacutan, é uma marca. Né? Mas nos casos graves a gente precisa entrar até com essa medicação. E nesses casos que eu citei para você, de jovens aí que já tem o rosto todo tomado por aquela crosta, que é uma espinha que liga na outra, é isso? Isso, ela faz nódulos, faz cistos. Tem tratamento isso aí? Tem tratamento. Porque a pessoa deve se sentir, né? Esses dias, onde que eu fui? Acho que num shopping. Tava um casal, né, fazendo um lanche lá, e tava um menino que parecia um bruxo lá do Harry Potter, com capuz assim, que o menino... Pra esconder. Nossa, só parecia assim, o nariz do menino. Mas olhando assim, você via que o menino... Isso afeta muito o psicológico do adolescente. Tem tratamento a isso aí? Tem tratamento. Para quem está nos assistindo, claro que cada caso é um caso, né? Cada organismo responde num tempo, né? Mas em média, um tratamento desse para a pessoa voltar, pelo menos, tirar esse capuz. Qual que é a duração? Não é um tratamento rápido, eu sempre explico. Dependendo até 6 meses. 6 meses. 6 meses de tratamento. Mas ele vai minimizando já nos primeiros... Já vai minimizando, claro, já vai minimizando. Mas aí até a gente ter uma limpeza assim da pele, voltar a ter aquela pele normal, 6 meses, dependendo até 1 ano. Porque depois que a gente trata a acne, você não tem mais aquela acne ativa, geralmente você vai ficar com manchas, com uma hiperpigmentação, com cicatrizes. Porque aquilo é uma capa de inflamação, não é isso? Inflamação. Que coisa, então hein? O tratamento é um tratamento demorado mesmo. Tá, e agora aquelas mulheres que de repente tem uma festa para ir, meu Deus do céu, uma espinha. Às vezes é bem no lugar, na ponta do nariz, né? O que é isso, doutora? E parece que dói, né? Dói. Opa, vai justamente porque tem uma inflamação no local. Então, isso é um ponto interessante também, Mário, porque assim, o adolescente, ele passa por todo esse período de mudança emocional. Então, principalmente menina, então ela quer passar muita maquiagem para esconder. Então, vai para a escola, enche de base o rosto. Isso é terrível. Sério? Isso piora muito. Vai tapando ali as... Tá? Então, existem cosméticos que são específicos para pessoas com peles acneicas. Então, a gente usa esses cosméticos. Agora, claro, você tem uma festa. Tudo bem você usar uma maquiagem um pouco mais forte. Chegou em casa, tirou. Saindo da fase adolescência, doutora, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, na pessoa adulta, o surgimento... contínuo, toda semana está saindo uma espinha, 2, 3, esse aumento às vezes, no adulto, o que pode ser? É o que a gente chama da 1% dos homens e 5% das mulheres adultos vão ter também acne. E aí a gente pesquisa muito a parte hormonal. Então, geralmente, mulher com acne na fase adulta, ela tem alguma alteração hormonal ou um excesso de andrógenos, então é muito importante exames de sangue para a gente pesquisar. Tem que pesquisar. Isso. Tem que fazer exames e tem que pesquisar. É importantíssimo. Bom, eu estou conversando aqui com uma das melhores profissionais do segmento, né? Se você quer conhecer um pouco mais, eu quero fazer uma pergunta, doutora, sobre acne, sobre... como é que é? Comilão? Não, como é que é? Como é que é, doutora? Gravilhão? Comedão. Comilão? Comedão. Que nome tem são os cravos, os cravos. Enfim, se você tem qualquer dúvida sobre a sua pele, a pele é o nosso maior órgão, né? O maior órgão. Qualquer dúvida que você tenha sobre pele e queira fazer a sua pergunta, lá no site da doutora Fernanda, tem lá um canal de comunicação, né, doutora? Você pode encaminhar sua pergunta lá, tá na tela aí, ó. www.fernandazanenga.com.br. Encaminha sua pergunta, né? De repente uma escamação, não vai passar um remédio, né, doutora? Não, eu preciso ver, Porque nós brasileiros somos muito automedicamentosos, não é isso? E às vezes acaba piorando. Sai uma coisinha qualquer, vai lá na farmácia e passa. Não deu certo, vai lá e troca e vai passando. Opa, acertou. Pode piorar, né? Pior. Então, quer fazer alguma pergunta sobre pele? Manda sua pergunta através do site aí, fernandazanenga.com.br,
e a doutora Fernanda tira suas dúvidas. Bacana, doutora? Obrigada, Mário. Obrigado mais uma vez, viu? Gente, nós vamos chamar um intervalo comercial e aí na volta eu vou falar com a doutora Roberta Varela, ela que é ortodontista e vai nos falar então sobre apneia e ronco. Em 1 minuto. Legal, né, gente? Estamos de volta. Um recado muito importante para você de casa que precisa fazer uma consulta com um médico especialista e, de repente, não tem um plano de saúde. Eu vou lhe dar uma dica, então. Acesso Saúde, uma empresa genuinamente paranaense que hoje está em todo o Brasil. É um sistema de convênio médico, porém, não tem mensalidade. É isso mesmo. Consultas, exames, tratamentos, tudo isso num único lugar. Moderno, bonito, com uma super infraestrutura que respeita você e a sua família. E você só paga aquilo que usa. Não tem mensalidade, não tem anuidade, não tem carência e é para toda a família, ok? Como é que faz? Pode ligar agora, 3025 3500. Ou, se você preferir, você pode ir ainda hoje à tarde, Barão do Cerro Azul, 798. Fala que eu vi esse recado aqui do Mário, da TV Transamérica. Você vai até lá, faz a sua carteirinha na hora, sem custo algum para você e toda a família. E já pode marcar para o dia mesmo a consulta com o médico especialista que você está precisando. Acesso Saúde, respeito a você e a sua família, ok? Eu vou falar agora com a ortodontista, que vai nos falar aqui sobre apneia e ronco, a doutora Roberta Varela. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde, Mário. Que bonita essa boca que você trouxe aqui, doutora. Esse é um molde, né? Na verdade, isso é um modelo, né? Foi feita uma moldagem do paciente, confeccionado, né? Replicou a boca dele. Bom, daqui a pouco a gente vai falar especificamente desse aparelho. Doutora Roberta, o que causa o ronco? Então, vários fatores. Principalmente, o principal fator é a obesidade. Um dos fatores, a gente pode dizer que é o principal, a obesidade. Então tá, obesidade, o que mais? Obstrução, na verdade assim, a pessoa que ronca tem alguma coisa errada. Antigamente falava, nossa, tá dormindo tão bem, tá até roncando. Isso aí é errado. É péssimo. A pessoa que ronca tem algum tipo de obstrução e estreitamento na via aérea. Nós temos fatores anatômicos, a própria pessoa, uma via aérea estreita, uma via aérea flácida. A obesidade, a gente engorda para fora, engorda para dentro, estreita. Também. Fecha o canal ali. Fecha o canal. Problemas na área de alergia, né? Aquele paciente com rinite crônica. A gente tem isso, paciente crônico, né? Tem aquele paciente que ficou gripado, tá com a via aérea inchada e vai roncar num período ali. Comeu demais, tomou uma cerveja demais, foi dormir, dizem, comeu né? demais, você vai relaxar demais. Tomou álcool, vai relaxar, vai roncar. Menopausa. Geralmente as mulheres roncam mais que os homens. Olha, sério, doutora? Após a menopausa. Até a menopausa, quem ganha ali no ronco é o homem. Após a menopausa, por diversos fatores, principalmente hormonais, a mulher passa a roncar mais que o homem. A gente fala brincando e sorrindo, mas isso é um problema social. É um problema social. Tem muita gente que se separa. Separa. Eu não é, Eu tenho doutora? pacientes que fizeram 2 suítes, cada um dorme na sua suíte. Meu Deus do céu. Tem paciente que separa. Né? Então é um problema, o ronco é um problema, a gente escuta muito época de após Natal, Ano Novo, de férias, né? Na praia, o paciente vem, é bem comum, nossa doutora, eu preciso resolver o problema do ronco porque o pessoal lá na casa de praia, ou na casa de praia, o pessoal, a família reunida não conseguiu. Pode ver, eu tô convidando você pro final de ano, na casa de praia, mas não traz seu marido. Não traz o marido que ronca. Não traz a sogra. Então, assim, o ronco, na verdade, é um problema social. Que coisa, é um problema social. E aquela história, vira de lado, é muito bom, na verdade, realmente, a mulher, postura... O marido dá um cutucão, né? Não, a postura suave, vai né? influenciar muito. Tem, doutora? Dormir de barriga para cima vai roncar mais ainda. Afrouxa mais? Na verdade, o ronco é a vibração, a gente tem o palato duro, que é o céu da boca. Céu da boca. E depois a campainha, que é a úvula, toda aquela parte de trás a gente chama de palato mole.
Porque, na verdade, é uma grande mucosa que separa a cavidade bucal da cavidade nasal. Então, quando a gente engole o alimento, ele tampa, a respiração, o alimento passa, e quando a gente respira, tampa e o ar passa. Então, o ronco, na verdade, é quando fica flácido? O ronco, na verdade, é basicamente uma flacidez na via aérea, principalmente o palato mole. Então, ele vibra, e essa vibração, quando o ar passa, o nariz serve como um amplificador. O barulho, ele ecoa, e aí faz aquele barulho horroroso. Um monstro, tem né? pessoas que chegam a mais de 100 decibéis. Aquele ronquinho que parece uma gatinha ali roncando do seu lado, né? Mas tem gente que, meu Deus do céu, é grave. Só que tem uma coisa que é pior. Você sabe que eu dormia quando solteiro? Eu até fazia essa pergunta porque tem jovem que ronca, né? Mas doutora Roberta, só na pessoa mais velha, menopausa ou obesa, mas tem jovem que ronca. Tem jovem que ronca. Eu me lembro, doutora, que eu, no tempo de solteiro, dormia eu e meu irmão no mesmo quarto, assim, ele roncava tanto que eu ia pegando o que tinha por perto, tênis, abajur, e eu mirava a cama dele e tentava acertar a cabeça dele, ele dava aquele... Aquela acordada e parava. Não que a pessoa desperta, a musculatura, ela faz um tônus um pouquinho, ele acorda e ele para de roncar. Por que a pessoa mais jovem, tem pessoas mais jovens que também roncam com bastante intensidade? Um fator, se for jovem, obeso, vai roncar. Ok. Se for jovem, a parte anatômica, a via aérea está tudo ok, pode ser indício de alergia. Então, assim, os profissionais que estão na área, geralmente, nós fazemos parte da Sociedade Brasileira do Sono, né? É uma sociedade que... médico, a área médica, as mais envolvidas são otorrino, neuro, pneumo. Pode ser a amígdala, doutora? Pode ser. Pode ser, a né? amígdala com aumento de tamanho. Porque a amígdala tem muito a ver com o jovem, não é isso? Sim. Uma criança, por exemplo, que ronca. Sim. Pode ser, né? Tenho até... meu filho, com 14 anos, roncava e não pode ser, um rapaz... dentro do saudável. Peso ideal, saudável. Aí eu mas fui com aquele enfoque da área de otorrino mesmo. Então o que acontece é o seguinte, a alergia, a amígdala dele nem era tão grande, mas com o processo alérgico, a crise de rinite, ela inchava um pouco e ficava, e vibrava. Mas, gente, não é só a questão do barulho, não, claro, é incômodo, né? Mas tem a questão da saúde. Nós sabemos que boas horas de sono, de uma forma regular, tem tudo a ver com a nossa saúde, não é isso, doutora? Com a saúde, então, aí tem um outro problema que é o que preocupa mais. O ronco é um fator social. Ronca, incomoda, porque a própria pessoa que ronca, ela não chega no médico falando, eu vim aqui porque eu estou incomodado com o meu ronco. Não, ele chega com a esposa, ou ela chega com o esposo, falando, por favor, dê um jeito, porque eu não aguento, eu não consigo dormir. E travesseiro, ajuda, doutora? Também, o ideal... Pegar um travesseiro da cá na cara do camarada que tá roncando. Eu tô pensando que é a altura do travesseiro que você tá falando. Não, você acaba matando. Não, então assim, pior do que o ronco, que é o problema social, dos que roncam, mais ou menos 30% faz apneia obstrutiva do sono. Que seria? O ronco já é um distúrbio do sono, né? Nós temos vários distúrbios. É um distúrbio respiratório do sono. Dos que roncam, mais ou menos 30% faz apneia obstrutiva do sono. Então, assim, vamos resumir. O palato está mole, vibra, ronca. Só que conforme nós temos ciclos durante o sono. Nosso sono não é uma coisa contínua a noite inteira. Temos ciclos. Então, conforme a gente vai aprofundando, ou a gente tem um estágio transição, que se te chamarem, você... Estou acordado, mas não está. Você já estava entrando, que é o estágio 1, um estágio intermediário 2 e o estágio mais profundo 3. Então, o sono ideal é pegar no sono e ficar oscilando ali entre o 2 e o 3. Isso durante 1 hora. Depois dessa primeira hora, nós vamos fazer em média uns 20 minutos do sono REM. Aí, o que é o sono REM? O cérebro, em vez de estar lá profundo, o cérebro fica ativo. É onde nós sonhamos mais e lembramos. Só que o corpo fica numa completa hipotonia, completamente relaxado. Então, o que acontece? É onde até a gente vê mais apneias. O palato mole, ele fecha, ele diminui a passagem de ar ou obstrui completamente, né? Como diminui um pouquinho, a gente chama de hipoapneia, ou apneia completa, fecha. O que acontece nesse momento? O cérebro, ele percebe, opa, não está vindo oxigênio.
ou baixou a quantidade de oxigênio. O que o cérebro vai fazer? Descarga de adrenalina. O que a descarga faz? É como se fosse um choque. A pessoa... Então, a gente vê companheiro do lado, né? Falar, não, eu vi que ela se engasgou, ou que ela parou. Tem gente que comenta, ela para de respirar e vai ficando pálida. Que coisa. Então, o que acontece? Vai ficar a noite inteira tendo descarga de adrenalina. Então, daquelas... Então, resumindo, né? Vamos resumir para não ser tão teórica. Vamos ser mais dramáticos assim. Pode ter uma apneia mais profunda da pessoa? Sim. Se acontecer uma apneia, nunca vai falar assim, coitado, morreu de uma apneia. Não. Morreu de um infarto fulminante, né? Então, pode acontecer, não é impossível ter a morte súbita devido... Então, o tratamento não é só questão do barulho, é a questão de saúde. Não, a questão de saúde, da apneia. Bom, nós vamos falar rapidamente, se você quiser conversar um pouco mais sobre esse tipo de tratamento. Tem algum site, doutora? Tem. Qual que é o seu site? O meu site é www.varelaodontologia.com. Varela com um L ou dois L? Um L só. Um L só, porque eu acho que eu escrevi na tela com dois L's ali. Um L não, só. um só. Então é varelaodontologia.com.br. Varela Odontologia, tá? Varela Odontologia, marcou? Beleza? Ou você entra lá na revista Viver Mais, que tem uma matéria específica disso, né, doutor? Lá na revista Viver Mais. Não, Viva Mais Saúde, né? Viva Mais. Viva Mais. Viva Mais feliz. Essa é uma opção de tratamento? Então, o que acontece? Posso abrir essa boca? Pode tirar. Esse aqui é o mod, né? Sim, tá. É o modelo de um paciente. Como funciona o Põe aparelho? Aqui em cima da mesa, doutor. Isso aí. O paciente, né, ele primeiro tem que é o essencial, se submeter à polissonografia, que é um exame. Esse aqui vai aqui em cima, mantenha o foco aqui pra gente. Isso aqui vai aqui, né, doutor? Sim, ele vai encaixar na arcada inferior. É como se fosse é um aparelho removível. Um mordedor, né? Usado só para dormir. Vai só na parte de baixo? Na parte de cima também. O paciente vai encaixar... Assim. Na verdade, ele vai fazer assim, ó. Ele vai encaixar em cima, que isso aqui tá preso, né, no crânio, e ele vai lá com a mandíbula e encaixa. Ok. O paciente, ele vai dormir... É como se fosse uma dentadura, não é isso? É, um aparelho, quem já usou aparelho removível, um aparelho... O paciente vai dormir com uma postura, com a mandíbula então, que tá de lado. A função é anteriorizar a mandíbula. É jogar a parte de baixo... Pra frente. Levemente pra frente. Levemente pra frente. Isso vai fazer o quê? Com que essa parte aqui no céu da boca... Que essa parte do palato mole fique esticadinho, não vibre mais. E abre o espaço aéreo. Então a gente consegue... O simples fato de jogar aqui a mandíbula um ângulo mínimo para frente através do aparelho... Esse palato mole já não vai vibrar. Ok. A gente consegue eliminar o ronco e consegue... Casos de apneia leve, porque temos os índices, a gente consegue resolver bem. Os casos de apneia mais severas... Tem lá o índice de 5 a 15, até 5 por hora é normal. Sabia que todo mundo faz não um ronco, a apneia, até 5 apneias por hora é considerado fisiológico. 5 a 15 leve, de 15 a 30 moderado, acima de 30 é uma apneia severa. De que material que é feito isso aqui, doutora? Acrílico. Acrílico. Tem outra opção? Acrílico. Hoje a gente também tem as resinas termo, que o que acontece? Põe na água, ela fica molinha, põe na boca, ela tem um certo... Ok. Nos casos... Simples, né? Simples. Qual que é a eficácia desse aparelho aqui? A eficácia? A gente chega... A ronco a gente consegue eliminar. Eliminar. Porque o que acontece? A gente vai cada paciente vai ter seu ajuste individual. Depois de estar ajustado os sintomas, a gente vai ajustando mês a mês. Não leva muito tempo. E é bem simples, né? É bem simples. Depois que tiver ok, os sintomas sumiram, tudo ok depois de alguns meses, a gente vai repetir o exame do sono, a polissonografia, usando o aparelho. E um detalhe, isso aqui é só para dormir, viu, gente? Só para dormir. Para dormir lá. É que nem um óculos, você botou, tá enxergando. Aqui é a boca, né? Deixa eu tirar aqui. Eu uso para dormir. Tirou a boquinha aqui, né? Dá um close aqui para terminar a matéria. Por favor, você tá aqui a boquinha não vai do cidadão, ou cidadã, porque tem as mulheres que roncam, meu Deus do céu, né? Esse aparelho ele não vai interferir na chegou à noite, depois de escovar os dentes, é isso, bonitinho, vai lá e coloca o aparelho. Isso para dormir, né? Coloca na boca aqui, é como se fosse uma dentadura para dormir. Não vai engolir, não tem o risco de engolir, né, doutora? Não tem. Pronto, vai dormir tranquilo, não vai incomodar ninguém. No dia seguinte, acorda, tira, escova os dentes e vai para a vida. É isso? Como um óculos, usou, ele vai estar corrigindo. Bem simples, aqui, ó. Bom, doutora Roberta Varela, entra lá no site, doutora Roberta Varela, você vai saber um pouquinho mais sobre a gente tem mais informações, o tratamento para ronco e apneia. Tem o WhatsApp. Bacana. É claro que a gente não faz consulta, né? Claro. Mas às vezes, assim, uma dúvida assim, inicial,
Dá para agendar uma consulta, marcar avaliação, é uma consulta assim demoradinha, que eu considero claro. 45 minutos. Uma avaliação perfeita, né? Mas lá vai ser, na avaliação você vai conseguir entender tudinho. A gente, por meio de mídia, de casos tratados, dá para ter uma ideia boa. Doutor Roberto, obrigado, viu? Obrigado a você, Mário. Minha gente, obrigado pela companhia mais uma vez. Estamos de volta amanhã. Valeu, tchau. Obrigado.